Bom dia, professor Alexandre de Geografia, Colégio Santa Marta, primeiro ano. Vamos lá, pessoal? Estou com o material aqui de vocês e vou passar todo o conteúdo das nossas aulas, realizadas em sala de aula, ok? Então, vamos lá. Eu estou aqui na página 23 e foi o que eu dei na sala de aula, que foi uma introdução sobre a geografia, ok? Então, na verdade, a geografia é uma das ciências mais antigas que existem, né? Na verdade, o ser humano sempre precisou entender o espaço, certo? Seja para a própria sobrevivência e para explorar recursos, ok? E a gente vai aprofundar a importância da geografia em diferentes momentos da história, ok? Então vamos lá, pessoal. Geografia na pré-história. Eu falei da questão do Homo sapiens, né? Que é aproximadamente 200 mil anos, ok? E o homem, com o tempo, ele começou o quê? A controlar a produção de vegetais, agricultura e animais, pecuária, certo? E, claro, ele sempre migrava em busca de alimentos, ok? Existem várias teorias e a mais aceita é que o ser humano migrou da África, tá? Até habitar todos os continentes do planeta, ok? Então, isso é importante para passar para vocês o contexto da geografia na pré-história. Já na antiguidade, certo? Foi o descobrimento dos conhecimentos ligados à cartografia, ok? Onde está aqui o meu cursor, sendo eles os criadores o quê? Das coordenadas geográficas que nós vamos ver mais à frente, tá? Também teve um período muito importante, queira ou não, do Império Romano, porque contribuiu muito para a expansão territorial, ok? Então, também foi importante nesse período. Continuando, tá? Em relação a, só voltando rapidinho em relação à cartografia, é muito em cima da contribuição dos gregos, ok? Então, gregos e romanos. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho da Idade Média, né? Onde a geografia está inserida nesse contexto. Na verdade, eu falei na aula da questão do teocentrismo, ok? Que são os ideais da Igreja Católica, né? Esse controle que existia, né? Baseado nas doutrinas da Igreja Católica. Comentei também sobre o Renascimento, certo? E a expansão marítima, ok? Claro que a gente vai se aprofundar um pouquinho nas grandes navegações, porque foi exatamente no final desse período. E objetivo bem claro, buscar novas terras, certo? E, consequentemente, a compra de produtos específicos, que são o quê? As especiarias do Oriente, tá? Eu cheguei a comentar na sala também que o resultado disso foi a descoberta e a colonização do continente americano pelos povos europeus em 1492, tá? Continuando, vamos falar um pouquinho da geografia moderna, certo? E eu falei também em relação a alguns aspectos. Eu falei que o Alexander von Humboldt é considerado o pai da geografia moderna, ok? E, consequentemente, nós tivemos também um contraponto, que foi com Friedrich Ratzel, com o determinismo. Tá? O que ele dizia? É que a natureza determina as ações humanas e os seus aspectos culturais. Ok? Continuando, a gente também, claro, tem o contraponto desse determinismo, que é o possibilíssimo, certo? Na verdade, o que ele diz? Na verdade, o historiador é o Paul Vidal de Lablache. Ele diz o seguinte, que há uma relação, uma influência mútua entre sociedade e natureza, ok? Certo? A natureza dispõe de meios que são utilizados pelos seres humanos para atender às suas necessidades. E a gente sabe que isso é verdade, pessoal, ok? Depois eu abordei na aula também as fases da geografia, ok? E algumas a gente até estudou. Primeira, determinista, certo?
que defende que o meio físico define e influencia o homem. Depois tem a possibilista, que é o quê? Que busca regionalizar o espaço de acordo com a interação dos elementos espaciais, que variam de lugar para lugar, certo? Então, é aquela interação entre os elementos físicos e humanos do espaço. A quantitativa, tá? Pragmática, elas são o quê? Cálculos, estatística e logística matemática, tá? E isso ajudou muito, não só na observação, mas na experiência para a produção de conhecimento. Temos a geografia crítica, que busca romper a neutralidade científica, certo? Então, são críticas às contradições, econômicas geradas pela globalização. E a que temos agora, que é ambiental e cultural, que está ligada a problemáticas contemporâneas e locais. Então, ela busca entender essa relação humana e social relacionada à percepção em todo o contexto. Áreas da geografia, eu também comentei na sala de aula, são 3. Eu tenho a geografia física, que estuda o quê, pessoal? Características físicas do planeta. Relevo, clima, vegetação, hidrografia, solos, certo? E como isso influencia na sociedade. Geografia humana são as características humanas do espaço. População, urbanização, industrialização, economia, etc. Certo? Então, é como a sociedade transforma esse espaço. E a geografia instrumental, que é as principais formas de representar o espaço, seja em meios digitais ou analógicos. Continuando, eu também falei dos principais conceitos da geografia. Falei de todos, pessoal. O que é um lugar? É o espaço onde desempenhamos nossas relações perante a sociedade. É o espaço do nosso cotidiano, correto? Eu estou na minha casa e aqui, na frente do computador, é um lugar. Região já é um espaço delimitado de acordo com critérios pré-definidos. Exemplo, uma região industrializada, certo? Uma área voltada mais para a parte agrária, ok? Tranquilo? Então, beleza. Espaço geográfico é o que a gente trabalha. Espaço produzido e apropriado pela sociedade. Composto o quê? De interações entre objetos naturais e culturais. Ok? Tranquilo? Paisagem é tudo aquilo que é possível observar, sentir, certo? Pode ser construída de elementos físicos ou humanos, sendo classificada como paisagem natural e paisagem cultural, ok? A cultural é aquela influência do homem no processo, ok? Localização, pessoal, referência espacial de um lugar local, certo? Exemplo, Cristo Redentor, as pirâmides, que estão localizadas no Egito. E território é uma área que é delimitada pelas relações de poder, certo? Geralmente é utilizado, para destacar a área de um país. Exemplo, o território da Austrália é grande, o território da Rússia é grande, o território do Brasil é grande, certo? Mas é uma coisa direcionada a relações de poder, ok? E, por último, por que estudar a geografia hoje? A gente comentou um pouco sobre esse assunto, está muito ligado às mudanças que estão ocorrendo no nosso planeta e, consequentemente, os grandes problemas ambientais que estamos vivenciando, ok? Então, o texto está se baseando muito nessa ideia, entendeu? Então, a gente tem que ficar de olho nessas mudanças, mas, ao mesmo tempo, preservar o nosso planeta, ok? Gente, fechada a aula, foi esse conteúdo que eu dei no primeiro ano de Geografia, ok? Um grande abraço para vocês, eu agradeço, tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Um grande abraço e aguardem as próximas aulas. Valeu, pessoal!